Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. Não esqueça de deixar seu joinha aí em nosso vídeo para que ele possa ficar mais acima e outras pessoas também puderem ter acesso. Vamos então à Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra que nós ouvimos hoje coloca em contraste dois momentos em que Pedro, primeiro, proclama Jesus como Messias, o Filho de Deus, e no outro momento acaba diante de Jesus, que anuncia a sua paixão, seu sofrimento, acaba sugerindo a Jesus que tome outro caminho. Mas Jesus sobre o verdadeiro Messias. Então, era este o objetivo. Por isso, logo depois, o interesse de Jesus vai sobre os discípulos, perguntando: E para vocês, quem sou eu? Qual é a imagem que os discípulos teriam de Jesus? Afinal, eles precisariam ter uma imagem correta, porque eles iriam transmitir esta mensagem através da pregação para muitas pessoas. O Evangelho deveria ser anunciado por eles e devia ser anunciado de uma forma correta. Não poderiam continuar apresentando uma imagem do Messias diferente daquela verdadeira que Jesus é. Pedro só vai dizer: Tu és o Messias, o Filho de Deus, não porque tivesse sabedoria humana
ou fizesse uma investigação detalhada sobre isso. Mas ele só é capaz de responder, e Jesus confirma isso, porque foi iluminado pela graça divina. Aqui também é muito importante a gente parar um pouquinho nisso aqui, porque também nós só poderemos conhecer e participar do mistério de Deus por graça divina, né? E é preciso que a gente peça e se abra para que essa graça divina vá nos iluminando para compreender de fato Jesus, a sua missão e o seu chamamento para a nossa vida. Ao mesmo tempo que Pedro, iluminado por Deus, é capaz de reconhecer quem é Jesus, depois ele é reprovado, porque quando Jesus revela a sua paixão, o mistério da cruz, então Pedro não consegue compreender um Messias tão grande, Filho de Deus, passando por aquilo, né? Então Jesus vai precisar, justamente, usando a linguagem da cruz, né, corrigir a ideia sobre o Messias, mostrar qual é o caminho do Messias, qual é a sua vocação. Pedro estava bem intencionado, é claro, ele não falou por maldade. Ele queria sim, na amizade, na proximidade com o Senhor, tentar mostrar um caminho para livrar-se daqueles problemas. Mas nesse bem intencionamento de Pedro, revelava que não compreendera a vocação, a missão de Jesus. E revelava também ser levado, ser tentado pelo maligno, do mesmo jeito que fez com Jesus no deserto, para desviar a vontade de Jesus do caminho da cruz que lhe era necessário. Se Jesus tivesse dado ouvido à sabedoria de Pedro, ele teria sido infiel a Deus. Também aqui uma lição para nós. Nem sempre aquilo que é bom, que é bem intencionado, pode ser a vontade de Deus. É preciso então sabedoria e discernimento para que a tentação não nos venha camuflada de uma boa intenção e nos desvie do caminho do Senhor. E o que este evangelho de hoje nos pode ajudar como apelo, como condição e advertência para nós? O grande apelo do evangelho de hoje é a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? A condição para responder essa pergunta é se permitir, se abrir à iluminação da graça de Deus. E a advertência: só pode compreender quem é Jesus se buscar compreender também o sentido da cruz. É no sentido da cruz que se compreende o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. O primeiro passo, o alongamento. Se você tem o costume, acenda a sua vela, coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo e a sua luz, os seus dons, a sua unção. É mesmo este dom do Espírito Santo que pode nos ajudar a compreender Jesus, sua missão e a sua vocação. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Dedique-se também, como Jesus pediu aos discípulos, a responder esta questão: quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? Com toda honestidade, com toda sinceridade. E o terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a rezar pausadamente o creio, a profissão de fé da igreja, compreendendo em cada uma das afirmações do creio justamente aquilo que nós
acreditamos e que nos foi transmitido pela Igreja de Jesus. E faça um propósito e peça ajuda ao Senhor na sua oração, para que também possa buscar modos, maneiras de formação na fé, para permanecer firme e vigilante com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.